Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Reportagem sobre os 15 anos da Rio TV Câmara traz curiosidades e histórias de alguns dos mais antigos funcionários. A gente entrevistava os vereadores que estavam sendo empossados, mobilizava todo mundo e era muito interessante porque a gente podia ouvir ali naquele momento quais eram as propostas dos vereadores para aquele mandato. Seminário no Hospital Pedro Ernesto discute a situação dos pacientes renais. E tem dica cultural para o fim de semana. Uma exposição inédita reúne fotos do extinto jornal Correio da Manhã. Não saia daí, a gente volta já. No próximo Rio TV Debate, os problemas causados pela falta de saneamento básico e as doenças negligenciadas. Os nossos convidados são Raul Pinho, embaixador da ONG Trata Brasil no Rio, Cláudio Dutra, presidente da Fundação Rio Águas, e Renato Castilha, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Não perca, segunda, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. No dia 17 de dezembro, a Rio TV Câmara completa 15 anos no ar. A gente começa esta edição com mais uma reportagem da série em comemoração ao aniversário da emissora do Legislativo Carioca. Na reportagem de hoje, alguns dos funcionários mais antigos relatam o que aprenderam e falam sobre as mudanças ocorridas na Rio TV Câmara ao longo de seus 15 anos de existência. A trajetória dos profissionais mais experientes da Rio TV Câmara se confunde com a história do canal legislativo carioca. Na frente ou atrás das câmeras, eles se destacaram em diferentes setores ao longo dos últimos 15 anos. Com a palavra, primeiro, as mulheres. Eu comecei, na realidade, como repórter. E eu fazia um quadro muito engraçado nesse jornal, que eu acho que foi o que me deu realmente a base que eu tenho hoje, chamado Agenda Comunitária. Então eu sentava dentro da redação, eu estava ali com todos os meus colegas em volta e eu apresentava, dava dicas de programação de finais de semana, dicas com ingressos com preços irrisórios, ingressos de vez em quando, eventos gratuitos, tudo. E eu fiz isso durante alguns anos. A agenda desta semana começa com votos, isso mesmo. Primeiro, os nossos votos de muita paz e solidariedade em 2009. E também com a campanha para eleger o Pão de Açúcar como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Os desafios profissionais extrapolaram os limites do estúdio ou do Palácio Pedro Ernesto. O que é muito vivo para mim foi a questão quando a gente teve a discussão com relação aos royalties de petróleo, né? Tudo aconteceu aqui dentro, a rua estava tomada, tinha milhares de pessoas, a Câmara estava super cheia. O Palácio Pedro Ernesto ficou pequeno. Políticos, artistas e cariocas indignados lotaram a Câmara para protestar contra a ameaça de perda de parte dos royalties do petróleo. O governador Sérgio Cabral explicou que os políticos decidiram não fazer discursos. Cabral disse que se tratava de uma festa popular e começou agradecendo a Câmara Municipal. As conquistas se confundiram com os fatos marcantes da cidade. Teve a questão também da Rio+20, que eu acabei apresentando um jornal da Rio+20, mas dentro do local que estava acontecendo a Rio+20, né? Então foi toda uma estrutura, foi tudo pensado, tudo planejado e a estrutura foi toda levada para lá. E foi muito gozado que no meio da apresentação do jornal começou a chover e a gente estava num lugar aberto. Então é tudo assim meio que foi improvisado, mas acabou tudo dando certo. Esta edição é dedicada à Conferência Rio+20, que reuniu aqui no Rio Centro milhares de jornalistas, delegados e chefes de Estado para tratar do tema desenvolvimento sustentável. Eu me lembro assim, do primeiro dia como se fosse hoje. O André estava operando com uma equipe bem pequena e bem funcional, mais para divulgar o legislativo. As sessões legislativas, as audiências públicas, ele estava muito nessa, então ele queria ampliar. E nessa ampliação ele queria fazer não só programas, mas também uma cobertura jornalística, tudo que fosse relacionado com a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Murilo Salles, sou carioca e cineasta.
nasci nessa cidade genial em 1950, já sou vovô. Esse filme e a excelência desse filme se deve à excelência dessa equipe que eu montei e a paixão dela. A paixão de cada um dessas pessoas que fizeram esse filme está na tela e em cada frame desse filme. É um filme apaixonante que pega você. Era o início de uma programação focada no legislativo, sem perder o compromisso de mostrar a cidade. A gente fez bairros do Rio, a gente fez Conheça a Sua Cidade, fez alguns programas assim. Esses programas, eles são pequenas reportagens que seguem um roteiro. Com a veia jornalística, são pequenas reportagens imediatas. Ou não, às vezes eram reportagens que falavam sobre, sei lá, águas, como que a água chega no Rio de Janeiro. São várias reportagens que compõem um programa, que compõem uma série de jornalismo. O convento de Santo Antônio está vivendo dias muito especiais. São milhares de devotos que estão fazendo uma verdadeira procissão para visitar partes do santo que foram conservadas para veneração. Há 10 anos atrás, a gente começou um Rio TV Debate ao vivo. Isso foi muito legal. Quem fazia esse Rio TV Debate era a Luciana Cabisieri. Falar do Rio TV Debate ao vivo foi muito marcante para mim, porque o programa mobilizava praticamente a TV inteira, né? Acontecia às segundas-feiras à tarde, não esqueço nunca, às 5 da tarde, e toda a TV, com uma estrutura enxuta, parava para ficar em função do Rio TV Debate ao vivo, né? E eu ali, lendo a participação dos telespectadores, que começou muito tímida, e num determinado momento a gente tinha bastante pergunta, bastante participação da população, e foi muito bacana, muito legal, uma experiência assim bem bacana. A gente começava com aquele friozinho, eu lembro de começar aquele friozinho na barriga, mas depois que a gente entrava no estúdio e o programa começava, nossa, parecia que a gente tinha ensaiado ali várias vezes para tudo acontecer da maneira que acontecia muito bem. Rio TV Debate. E a primeira pergunta vem da Ana Paula Matos, moradora da Lapa, e ela quer saber por que os programas diários que noticiam a violência que acontece na cidade têm um alto índice de audiência. Mas a cada 4 anos, os jornalistas da Rio TV Câmara enfrentam um momento que determina a nova rotina do Legislativo, a posse. Era um grande desafio, eu acho que para a TV toda. O diretor estava envolvido, ele se envolvia, ele queria participar, ele queria ver como é que a equipe estava se colocando ali naquele momento. Envolvia a parte técnica, a edição, porque a gente entrevistava os vereadores que estavam sendo empossados, né? Uns de primeiro mandato, outros já com uma trajetória grande no Legislativo, que já tinham sido vereadores há vários mandatos. A gente contava com a presença ilustre do prefeito, que também é empossado aqui na Câmara de Vereadores. Então, assim, mobilizava todo mundo e era muito interessante, porque a gente podia ouvir ali, naquele momento, quais eram as propostas dos vereadores para aquele mandato. A relação do Executivo com o Legislativo começa a amadurecer a partir de agora. Eu torço para que a gente tenha um entrosamento. Por quê? Dessa boa relação está o destino da cidade do Rio de Janeiro. O trabalho em equipe rendeu uma homenagem a um dos profissionais mais experientes da TV. Francisco Tadini era uma inspiração para todos os colegas da Rio TV Câmara. Falando em equipe, eu não poderia deixar de falar do Francisco Tadini, que chegou junto com essa equipe para implantar o jornalismo na TV Câmara. Ele era o chefe de reportagem, como a Jasmina mencionou ainda há pouco, e ele sabia ser chefe, ele sabia ser líder, ele liderava essa equipe e foi um mestre, foi um professor para todos nós que estamos hoje na TV Câmara fazendo jornalismo. Um gigante de concreto e vidro, fechado desde 95, faz parte da paisagem urbana da cidade. É uma TV que você tem que aprender a improvisar, a criar. Saber que todo dia é diferente, não tem
Parece que você vê lá a sessão plenária e tal. Não, todo dia é diferente, porque a sessão plenária cada dia tem um tempo. É 1 hora, meia hora, são 4 horas. Tem dias que tem sessão extraordinária que a gente fica até meia-noite. Então, é bem diferente todo dia. Você tem que ter essa capacidade de improvisar, que é muito grande, né? Porque deixa de acontecer uma audiência, aí como é que você preenche isso e tal. É tudo no dia a dia. Você tem que estar ali para resolver, pensar. E pensar em equipe, não tem jeito, se não for equipe não funciona. Afinal que o dia dela chegou. Todos os anos a Praia de Copacabana recebe vários grupos de seguidores da Umbanda e do Candomblé. Uma festa de fé e esperança num ano novo sempre melhor. Na área técnica, a sintonia do setor de operações marcou o desenvolvimento de diferentes frentes de trabalho. E temos o jornal hoje, né, que é o dia a dia. Esse que é o teste mesmo, né? Não tem audiência que coloca como é que vai fazer, montar uma loucura no final do dia, mas pelo menos a gente sai daqui com o melhor jornal que a gente pode fazer feito. Entendeu? Isso é legal. Esse aqui é o Rafael, ele tem 2,5 metros de altura. Esse rapaz assim grande, já pensou, claro, em ser jogador de basquete, mas olha, ele está com 29 anos e o que ele quer mesmo é se envolver com as questões sociais aqui da comunidade, não é verdade, Rafael? Eu não tenho nenhum programa de preferência, né? Foram passando e tal, mas eu tenho um carinho especial com monumentos, que foi o Paulo que veio com essa ideia. Aí a gente começou a desenvolver, eu, Paulo e Thiago, e gosto muito do resultado final. E tem um outro programa que eu gosto muito, tem um carinho que está no ar agora, que é muito bem elaborado, é uma aula de história, que é o Fatos Políticos. Tem uma coisa que eu achava uma loucura, né? Porque você vê aquela bancada do povo, aquela coisa não é virtual. Você descia com uma bancada, entendeu? Botava ali na cinema, que era uma loucura. As pessoas paravam e falavam, e entravam numa de falar mesmo, aquilo ali. Depois que tinha uma roupagem que botava uma estante virtual e tal, mas era uma estante que descia a câmera, parava. Era surreal, era uma loucura, mas era era divertido fazer. As perguntas surpreendiam, era muito interessante. Eu gostaria de saber qual é o papel do vereador na cidade, quais são as leis que ele elabora, qual é o dever que ele tem que cumprir diante da sociedade. Procurei trazer a imagem normal de que é uma TV aberta, né? Para tirar aquela coisa muito quadrada que é a TV legislativa, que era, né? A gente tenta agora fazer uma coisa mais dinâmica. Não é aquela coisa quadradinha, daquele 3x4zinho e tal. A gente procura trazer um conteúdo mais dinâmico em relação à imagem, com movimentos, com imagens de apoio e etc. Mais do que uma bela imagem, os telespectadores são testemunhas de uma nova estética na tela da Rio TV Câmara. A gente está indo para um caminho, para uma TV mais legal de ver, digamos assim, entendeu? Não é aquela coisa quadradinha do legislativo, é uma TV mais aberta, voltada para outras coisas, voltada para o telespectador, uma série de coisas. Eu fico feliz realmente de editar, de ir aprovar um programa que tem todos os recursos que estão disponíveis no mercado aqui dentro, para fazer uma coisa que deixe a TV legislativa mais atraente também. A gente pode acabar trazendo o público que vem para ver uma coisa e ver uma audiência, um plenário. O calendário de eventos do Rio trouxe a certeza de que estamos preparados para os novos desafios. Fiquei bem animado na época das Olimpíadas, que a gente começou a fazer programas com mini câmeras aquáticas e diversas modalidades precisavam desse tipo de olhar, né? De câmera submersa, de câmera de cima. Hoje em dia temos programas que usam drone e tudo. Então essa diferença do mercado lá fora, aqui para dentro, ela veio diminuindo, né? Assim, a gente trabalha com câmeras boas, com alta definição, temos câmeras para cinema, com lentes intercambiáveis. Então a gente já tem agora uma possibilidade de trabalhar a imagem, fazer a finalização, correção de cor, trabalhar a imagem como se trabalha lá fora. Aos 15 anos, a Rio TV Câmara caminha em direção a novos ideais, sem perder a essência, mas de olho no futuro. A gente caminha para a internet, né? A gente caminha para a nossa divulgação ser mais rápida ainda, conseguir trocar com a televisão, a gente não ficar só dependente da nossa grade na televisão, mas a gente caminha para multimídias,
drone, mini câmera, Steadicam, tratamento de cor, softwares de edição novos e tratamento de som. Então, eu acho que tudo que tem a serviço do mercado privado, eu acho que a gente já tem aqui pelo menos um pouco para experimentar. E você vai ver depois do intervalo. Uma exposição reúne fotos publicadas pelo extinto jornal Correio da Manhã. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o resumo da semana às sextas, 6h30 da noite. O motociclista é a principal vítima do trânsito. Juntos, podemos mudar essa realidade. Um trânsito mais humano depende de todos. Faça a sua parte. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos na Rio TV Câmara. Um seminário no Hospital Pedro Ernesto discutiu a situação dos pacientes renais. No Rio de Janeiro, eles já somam 11 mil. A repórter Aline Bordalo acompanhou o evento. Há 31 anos, Everaldo depende da hemodiálise para os rins funcionarem. Ele chegou a fazer um transplante, mas seu corpo rejeitou. Teve que voltar para a fila e para o tratamento. É muito triste. Eu acho que aí é onde se diz que nós temos que ter o apoio da família. Porque é como dizer assim, o mundo acaba, né? Porque depois de você ter uma vida saudável, você poder voltar a fazer tudo que você fazia antes, né? E, de repente, você receber a notícia que as suas taxas estão começando a aumentar e você vai ter que voltar para a máquina, é um baque. Um evento realizado no Hospital Pedro Ernesto reuniu pacientes renais para discutir os desafios enfrentados por eles. No Rio, são cerca de 11 mil. 78 unidades disponibilizam o tratamento, 95% cadastradas pelo SUS. É aí que começa o problema. O responsável pelo financiamento é o Ministério da Saúde. Ele passa a verba para as prefeituras que repassam para as clínicas. Só que esse dinheiro não está chegando até elas. O resultado é a falta de vagas e de material. O financiamento é um problema, o subfinanciamento, ou seja, o dinheiro já é pouco e quando chega ainda demora a chegar às clínicas. As clínicas não têm condições hoje de investir. Se você pedir uma clínica, precisa investir para aumentar o seu parque de máquinas, não tem condição. O presidente da Associação dos Doentes Renais do Rio, Gilson Nascimento, é transplantado. Ficou 23 anos sem precisar do tratamento, mas há 5 meses voltou a sofrer com os rins. Além de lutar pela própria vida nas máquinas, Gilson luta pela vida de todos os pacientes na justiça. O que a gente quer é que a Defensoria Pública da União, que está com a gente, né, para e passo, realmente entre contra o Ministério da Saúde, que não faz nada. Porque se foi ele que repassou a verba para os municípios, ele deveria fiscalizar a aplicabilidade dos recursos que ele passou para os municípios. Ele não faz isso. As consequências da interrupção do tratamento muitas vezes é irreversível. Esses pacientes eles não têm o rim funcionante e o rim é o filtro perfeito que nós temos, né? E que tira o excesso de água, as toxinas, tudo que a gente produz no metabolismo normal. Se o paciente não faz esse tratamento, ele fica com acúmulo de toxinas, do líquido e ele sofre uma série de consequências que acabam em óbito mesmo, né? A pessoa que não tem o rim funcionando normalmente, né? Menos do que mais ou menos 10% da função, ela precisa da diálise para sobreviver. Mas, felizmente, há histórias que terminam bem, como a de Patrícia. Ela descobriu que tinha diabetes aos 11 anos. A doença se agravou e Patrícia precisou de transplante de rins e pâncreas. Há 3 anos e meio conseguiu.
e hoje levam uma vida saudável. Hoje eu não preciso mais tomar insulina, eu não faço mais hemodiálise, então é uma qualidade de vida assim incrível, né? Após fazer hemodiálise e viver vários anos, né, 6 anos vivendo em função disso, a gente pode voltar a fazer um trabalho, voltar a se comprometer com alguma coisa, poder viajar, porque não tem aquele compromisso semanal, é muito bom, né? A gente continua tendo que ir nas consultas, fazer exames, mas é uma qualidade de vida incrível. O Correio da Manhã foi um veículo de imprensa que marcou época no país. O jornal funcionou até a década de 70. A historiadora Maria do Carmo selecionou 88 fotos publicadas pelo jornal em uma exposição em cartaz na Caixa Cultural. É um programa imperdível para quem deseja fazer uma viagem no tempo e entrar em contato com o que foi notícia no Rio de Janeiro no século XX. Durante mais de 7 décadas, as notícias vinham do Correio da Manhã. O jornal, que funcionou de 1901 a 1974, deixou como herança registros que ajudam a contar a história do nosso país. O rico acervo encantou a historiadora Maria do Carmo, que selecionou 88 fotos e montou a exposição Correio da Manhã, uma revolução de imagens nos anos 60. Nós partimos de um universo de mais ou menos 10 a 15 mil fotografias do Correio da Manhã, todas dos anos 60. Essas fotografias estão no Arquivo Nacional e elas integram um conjunto de mais ou menos 1 milhão de fotografias que estão abertas à consulta, mas a gente centrou em determinados temas, porque senão a gente não conseguiria, enfim, fechar, né, um conceito para essa exposição. A exposição começa mostrando a posição do jornal no período da ditadura. O grande nome da fotografia era Erno Schneider. Ele testemunhou vários protestos, como o das aeromoças após a falência da Panair em 65 e dos estudantes em 68. O jornal acabou pagando um preço muito alto. A censura, que não foi exclusiva do Correio, né? Todos os jornais passaram por essa questão da censura, mas no caso do Correio especialmente, a gente teve prisão de jornalistas, prisão da própria diretora do jornal, após o AI-5, em 13 de dezembro de 68, espancamento de jornalistas e de fotógrafos, né, quando estavam atuando, muitas vezes eles foram presos ou apanharam da polícia. Enfim, o jornal acabou pagando, como eu disse, um preço alto por esse papel que ele exerceu, né, e, enfim, e que foi fundamental, eu acho. Na segunda parte da exposição, a gente pode perceber uma mudança no foco da fotografia. As lentes passaram a registrar não somente o que era notícia, mas também flagrantes da cidade, como a menina olhando para uma vitrine ou um engraxate. A sensibilidade do fotógrafo começou a ter uma influência ainda maior no resultado do trabalho. Graças a ela, conseguimos nos transportar para o Rio Antigo, curtir a praia, o carnaval, a moda. Lembrar que já existiu uma favela na Lagoa. Relembrar personagens como o Profeta Gentileza. Até a chegada do Erno, as fotos da cidade eram aquelas fotos de denúncia. É o buraco, é um terreno baldio, é um engarrafamento. Eram fotos pequenas, muito tímidas e sempre com esse olhar mais da denúncia. Fotografa o buraco ou fotografa o terreno baldio, ou o que quer que seja. O Erno trouxe um olhar mais delicado, mais sensível, mais apurado para mostrar os problemas da cidade, mas também mostrar seus moradores, os flagrantes da rua, a feira livre. Claro que o futebol não poderia ficar de fora dessa seleção. Erno Schneider viajou para a Inglaterra para cobrir a Copa de 66. Não voltou com a taça, mas trouxe na mala registros inéditos, como o do Pelé dando uma de goleiro no treino. 2 anos mais tarde, ele flagraria o encontro do rei do futebol e da rainha Elizabeth no Brasil. Diversas personalidades brasileiras e estrangeiras frequentaram as páginas do Correio. A escritora Clarice Lispector com Tom Jobim, a francesa Brigitte Bardot, o estilista Paco Rabanne.
Os grandes festivais da década de 60 foram matérias de capa. Na era da tecnologia, é fácil registrar os acontecimentos, mas depois de fazer essa viagem no tempo, dá para dimensionar a importância do trabalho dos fotógrafos na construção da identidade de um país. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.